O Internacional volta aos trabalhos nesta terça-feira em busca do melhor condicionamento para enfrentar o Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Porém, fora de campo, há muitos movimentos que a gente precisa conversar a respeito dos bastidores do Inter no estádio Beira-Rio. Um deles é o reajuste aprovado das mensalidades dos sócios colorados e a busca por recuperar 100 milhões de reais. D'Alessandro fala aos conselheiros, aponta o seu trabalho junto ao departamento de futebol e garante que o clube buscará incessantemente um título na temporada 2025. Gustavo Prado na mira do Porto. É vantagem vender a promessa do celeiro de Ases? Aliás, Gabriel Carvalho viaja à Arábia Saudita e o Inter libera o meia para conhecer o seu novo clube. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui, por isso que eu te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho e se tu puder compartilha para o maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que daí conheçam o trabalho, vão de repente estar conosco aqui, comentar principalmente e a gente vai cada vez mais entendendo como funciona o nosso clube, beleza? Quero te lembrar que kto.bet.br é a melhor banca de apostas do Brasil e ela tá te esperando totalmente reformulada e legalizada, inclusive pelo governo federal, tá? Entra lá, tem o comentário fixado, tem ou também o link na descrição, ou daqui a pouco até o QR Code que está na tua tela aí. Aproveita, kto.bet.br, cada jogo é único. Lembrando, um ambiente para maiores de 18 anos, beleza? Cara, uma notícia triste, mas eu não quero deixar passar e quero fazer também uma menção ao Luiz Anápio Gomes, ex-vice de futebol colorado 2012, tem inúmeros serviços prestados pelo clube, foi um dos grandes nomes da reforma do Beira-Rio junto com o Giovanni Luigi, tá? Faleceu, vítima de câncer aos 71 anos. Quero deixar claro aqui a minha amizade com o Luiz Anápio, com a família, quero inclusive pegar e mandar um grande abraço para filhos, esposa, todos os familiares como um todo e deixar aqui também a homenagem que vale, né, muito por tudo que esse Colorado fez aí na história do Internacional, beleza? Mas o Inter volta aos treinos nessa terça-feira, expectativa agora para a gente entender os movimentos do Roger em cima do enfrentamento contra o Caxias, agora no próximo sábado, 16 horas e 30 minutos. Joga o Inter 16h30, no próximo sábado joga 21h30. Ao contrário deste, né, que o Grêmio joga às 21h30 e aí o próximo sábado joga às 16h30, né? Então já organiza para tu estar no Beira-Rio de noite, né? E entrar madrugada de domingo adentro, de repente a gente até sai para tomar uma coisinha, né? Depois, de preferência, classificado para a final do Campeonato Gaúcho. Um lote promocional para a torcida colorada, 7 mil ingressos, R$100, depois fica mais salgadinho, né? Vai para 200, vai lá no Estádio Centenário, já garante o teu ingresso, já garante a tua vaga antecipada para pagar um pouco menos, porque senão depois é faca no rim, beleza? Eu quero falar com vocês sobre a liberação do Gabriel Carvalho e o Gustavo Prado com o Porto como uma possível saída ou um possível futuro, tá? Porque é o seguinte, o Gustavo Prado ele tem o problema no pé e não vai conseguir jogar agora, está fazendo tratamento, fisioterapia e tal. Ele foi liberado pelo Internacional para viajar até a Arábia Saudita para conhecer a cidade em que ele vai jogar a partir de agosto, quando fizer 18 anos. É o Al-Qadsia, né? O Al-Qadsia, enfim, o time que comprou ele por 109 milhões de reais.
O Inter já ganhou uma parte do dinheiro, já pagou inclusive algumas dívidas com essa parte do dinheiro e vai agora organizando suas questões financeiras. Ele foi para lá acompanhado do pai, vai visitar o clube, vai conhecer as instalações do clube, vai organizar também moradia, vai ver como é que funciona a coisa toda, quantas pessoas inclusive vão para lá, porque ele vai levar família e tudo mais. Enfim, era uma necessidade que ele tinha e que o Inter ia liberar ele no meio do ano, por conta, né, da parada do futebol e da questão envolvendo aí o Super Mundial da FIFA. Mas daí, como ele está lesionado e está fazendo a fisioterapia, tem todo um cuidado e tal, ele foi liberado pelo clube, tá? Já o Gustavo Prado, que é outra cria do celeiro e que é parceiro dele, inclusive, né? Vem desde a base, desde Piá, do lado do Gabriel Carvalho, está despertando o interesse do Porto, de Portugal. E o Lucas Dias trouxe essa informação, inclusive, né, de que tinha olheiros do clube português lá na Venezuela, no Sul-Americano, que o Brasil acabou vencendo, né, bicampeão da competição, vai agora para o Mundial também no final do ano. E aí, nessas andanças de olheiros e tal por lá, teriam despertado mesmo a interesse no guri, porque o guri jogou, o guri foi bem, foi titular, foi um dos grandes nomes do time do Ramon Menezes, e a partir daí o Internacional começa a se movimentar. Em que sentido? Hoje não é muito vantagem vender o Gustavo Prado. Eu explico. O Inter só tem 60% desse jogador. Os outros 30% são da Ferroviária, e aí ele, Gustavo Prado, tem 10% do seu direito econômico. Por que eu digo que não é vantagem vender neste momento? Porque ele hoje é um reserva, por mais que ele tenha se destacado dentro da seleção brasileira, dentro do Campeonato Sul-Americano, ele hoje no clube, ele não tem minutagem de titular, ele não tem títulos de expressão que possam elevar o valor dele, ele não tem continuidade e, com isso, vitrine, né? Então o Inter entende o seguinte, neste momento nós não vamos negociar de forma nenhuma, mas daqui a pouco, a partir do que ele venha a fazer numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, a gente pode pensar em negociar, até porque o Inter precisa vender 160 milhões em atletas. Isso a gente já falou sobre há muito tempo. E os 109 milhões do Gabriel Carvalho entram na temporada passada. Ou seja, o Inter só tem o Rômulo praticamente vendido agora nessa temporada. Então vai precisar vender jogador. Tá? Então tem um cuidado internacional e, claro, e eu vou atualizando vocês à medida que as coisas vão evoluindo ou avançando e tudo mais. Mas este é o bastidor do Gustavo Prado e esse interesse do Porto. Vale destacar que o Internacional votou na noite da última segunda-feira a questão do reajuste das mensalidades em cima do IGPM e em cima do IPCA, que são os índices da inflação do Brasil, que não era feito o reajuste desde 2018 no valor da inflação, né? Houve outros reajustes, mas sempre abaixo da inflação. A ponto, né, o diretor executivo, o de finanças, o Aldoir Filho, ele destacou assim, né, que o Inter tem a menor mensalidade do Brasil, a quinta menor, perdão. Dos 19 clubes, estamos em 15º, e a nossa média está em R$ 78. Com isso, né, estamos propondo uma reposição de 25,4%. Isso vai dar um incremento de 2 milhões e 100, mais ou menos, na folha, no pagamento dos sócios, né? E o Inter passa de 8 para 10 milhões mês com o quadro social. Isso vai ser um incremento mais ou menos de 25 milhões no ano. E aqui também está uma reparação em cima da história. Por exemplo, como o Inter não reajusta agora na inflação do país, em cima de novos sócios ou em cima dos que já existem, o Inter teve uma perda na casa dos 100 milhões de reais nos últimos anos, de 2018 para cá. Então também é uma busca, entre aspas, de reaver estes 100 milhões aí para futuro, né? Claro, em cima
daquilo que o Internacional não ganhou com o quadro social. Aliás, o Aldoir Filho, ele diz o seguinte, nós fizemos um estudo sobre o risco de perda de sócios, que pode sim existir, mas no estudo que a gente fez, ele é minimizado, principalmente porque pode haver uma troca de sócios, né? E não apenas a perda. Então, daqui a pouco eu deixo de ser sócio, mas você que está assistindo se torna sócio. Então, fica o 1 por 1, nesse sentido que ele fala, o diretor executivo de finanças, o Aldoir Pinskoski Filho. Tá? E nessa reunião também teve a apresentação do futebol. Sempre tem, né, uma explanação do futebol na primeira reunião do ano sobre os objetivos, sobre o que se faz, ou sobre o que vai se fazer e tudo mais na temporada. Vale destacar, né? O Inter tem metas esportivas em termos de grana, para questão de orçamento no ano, G6 do Campeonato Brasileiro, oitavas de Libertadores e quartas de Copa do Brasil. Isso é para ganhar dinheiro, é para o orçamento e não para a questão de onde o Inter almeja chegar nessas competições. Vale deixar bem claro isso, tá? Só que aí o D'Alessandro falou sobre o trabalho que vem sendo feito dentro do departamento de futebol, o quanto o Inter batalhou para manter a sua espinha dorsal de jogadores. Não contava, claro, né, com as lesões, principalmente do Bruno Gomes, agora do Alan Patrick, do Wesley. Está trabalhando em cima do Tabata para recuperar o jogador agora para a semifinal e final do Campeonato Gaúcho. Também fala sobre a questão das finanças, o quanto o departamento de futebol está tendo cuidado com as finanças do clube, para que não haja, né, problemas de não pagar salário, não pagar novas, não contrair novas dívidas, né, como por exemplo o que tem com o Wesley, o que tem com o Thiago Maia, com o Cruzeiro e Flamengo respectivamente. Então, o D'Alessandro falou muito claramente sobre o trabalho, de uma forma muito transparente, sobre o trabalho dentro do departamento de futebol. E fez um destaque, que é, nós queremos e vamos ser campeões. Essa foi a frase do D'Alessandro, até estou mostrando a imagem aí, né, quando ele passa pela frente do presidente Alessandro Barcelos, foi o primeiro conselho deliberativo da história do D'Alessandro junto ao Inter, né, quando ele falou ao púlpito e tal. Então, por isso aquele cara meio de risada do presidente e tal, deve ter tirado uma onda aí com o D'Alessandro, enfim, o D'Alessandro que é um cara ídolo da história do clube que, enfim, todo mundo respeita. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Mais Ágil pode te ajudar a retirar uma parte do teu fundo de garantia e eles estão prometendo em 1 hora no Pix o dinheiro no teu bolso já. Tá? Tem uma grana lá guardada que é o teu fundo de garantia, usa para melhorar aí de repente teu ano de 2025, para sair da pindaíba que tu deixou lá em 2024. Fala com a Mais Ágil nesse telefone aqui ou no link que está na descrição. Tenho certeza que eles vão te ajudar e te tratar da melhor maneira. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!